Você confiaria em um navio fabricado completamente em apenas 100 dias e em 10? E se eu te contasse que o navio inteiro foi montado em apenas 4 dias, 15 horas e 30 minutos? Você confiaria nele e faria um passeio, um cruzeiro nesse navio? Bom, hoje eu vou te contar sobre o caso dos Liberty Ships, que não eram navios de cruzeiro, mas sim usados para transporte de cargas e mantimentos em meio ao contexto da Segunda Guerra Mundial. E pelo título e thumb desse vídeo, você pode imaginar que essa história não saiu exatamente como planejado, então fica comigo que eu te explico melhor depois da vinheta. Segunda Guerra Mundial. Um dos principais pontos em uma disputa como essa está na capacidade de cada integrante do conflito conseguir suprir muito bem as suas tropas com mantimentos, então é crucial que alimentos, munições e equipamentos cheguem de maneira eficiente para quem está no campo de batalha. E uma das formas de fazer isso é por meio de navios mercantes, que são os responsáveis por transportar esses mantimentos por vias marítimas. Porém, dada essa importância, obviamente esses navios eram alvos constantes de ataques inimigos, e ali por volta de 1940-1941, a Alemanha nazista provocava uma grande quantidade de naufrágios de navios mercantes britânicos, cerca de 3 vezes mais a quantidade de navios que a Inglaterra era capaz de repor na época. Foi então que o governo britânico pediu auxílio para os Estados Unidos, pois eles precisavam aumentar muito a capacidade de produção desses navios de carga. Porém, na época, a forma de fabricação tradicional desses navios era muito lenta e antiga, por meio de técnicas de rebitagem, que consistem em unir duas peças metálicas por um furo, onde o rebite é adicionado ao conjunto funcionando como fixador. Foi então que surge Henry Kaiser, um engenheiro de construções que até então nunca havia feito um navio sequer, mas apesar disso, Kaiser era um engenheiro renomado na época, e foi então que ele propôs um novo método, que passava a utilizar técnicas de soldagem na fabricação, aumentando significativamente a velocidade de produção. Na soldagem, você fornece temperatura suficiente para fundir a região de contato entre as peças metálicas a serem unidas. E beleza, inicialmente tudo correu bem e o primeiro dos Liberty Ships foi lançado em 27 de setembro de 1941, levando um total de 245 dias para ser feito. Só que ainda era muito tempo, então a produção foi sendo cada vez mais intensificada, passando a reduzir o tempo total de montagem para 100, 10 até chegar ao grande SS Robert E. Peary, que levou apenas 4 dias, 15 horas e 30 minutos para ficar pronto, o tempo que eu comentei no início do vídeo, sendo o mais rápido a ser montado dos Liberty Ships, um recorde mantido até os dias de hoje para um navio de carga. Porém, um recorde que ainda pode ser batido é a velocidade com que você se inscreve nesse canal e deixa o gostei. Significa muito para mim e só assim para você acompanhar mais casos históricos e científicos como esse. Mas voltando. Bom, todos ficaram em êxtase na época com o então sucesso do projeto, porém, aproximadamente um ano após o lançamento do primeiro dos Liberty Ships, um relatório de falha foi emitido. O documento era a respeito de um dos navios, que havia ficado responsável por percorrer a rota da Sibéria para o Alasca. Guarda bem essa informação. No relatório informava: falha estrutural crítica, o navio se partiu em 2. Após isso, uma série de falhas foram sendo reportadas em outros navios Liberty, com algumas delas partindo completamente a estrutura ao meio ou então em 3, 4 partes. O grande problema é que ninguém fazia ideia do que estava acontecendo, ninguém conseguia explicar exatamente o porquê aqueles navios estavam falhando e de forma tão severa assim. Porém, alguns fatos chamaram a atenção. Havia um certo padrão nas falhas. Primeiramente, grande parte das trincas foram iniciadas em regiões parecidas. Elas começavam a se propagar geralmente a partir das escotilhas do deck, pois eram regiões que funcionavam como grandes concentradores de tensão. E para entender melhor como isso funciona, imagine uma força sendo aplicada em uma placa. Pense nessas linhas que estão aparecendo aí como sendo as regiões da placa que estão sendo afetadas pela força. Se eu adiciono, por exemplo, um pequeno entalhe, essas linhas ficam distorcidas e muito mais próximas. Então essas regiões vão sentir localmente muito mais a força que está sendo aplicada, aumentando a tensão.
Além disso, a troca de rebitagem para soldagem na fabricação também teve um papel importante na história, pois apesar da rebitagem ser uma técnica bem mais lenta e também apresentar pontos concentradores de tensão nos furos, ela tem uma vantagem que, se uma trinca se inicia em uma placa, dificilmente essa trinca vai passar para outra placa, pois a junta dos rebites funciona como uma barreira para essa propagação. Mas com a troca para soldagem que foi realizada nos Liberties, a trinca passa a ter um caminho livre, sem nada para impedir o seu movimento. E assim, o problema não é a soldagem em si. Hoje em dia, basicamente todos os navios são fabricados utilizando-se técnicas de soldagem. O grande problema é que a mão de obra utilizada nos Liberty não era tão qualificada assim, e não tinham uma técnica muito refinada na época, além, é claro, de toda a pressão que havia para se produzir cada vez mais e mais. Eram tempos de guerra. Então esses fatores levaram a soldas de baixa qualidade, com uma grande quantidade de defeitos, sendo que a partir desses defeitos e falhas menores, foram se iniciando as trincas principais que geraram as falhas catastróficas. Mas um outro ponto foi extremamente significativo para a falha completa de alguns navios. Lembra que eu disse que o primeiro que falhou foi o navio responsável pela rota Sibéria-Alasca? Então, como você deve saber, esses lugares são extremamente frios, com temperaturas frequentemente abaixo de 0 graus Celsius. E isso tem um impacto significativo na propriedade dos materiais. E esse comportamento é denominado como transição dúctil-frágil, ou seja, em temperatura ambiente ou maiores, boa parte dos metais se comporta de maneira dúctil, o que significa que quando uma força é aplicada, ele consegue se deformar antes de falhar. Então tem uma certa margem em que o material consegue comportar essa força, e você consegue perceber essa deformação. Isso é importante porque te permite tomar as ações necessárias antes que alguma falha estrutural de fato aconteça. Agora, deixando o metal exposto a temperaturas mais baixas, ele passa a ter um comportamento frágil, então basta atingir um certo valor crítico de tensão, que vai depender de cada material, que ele irá falhar completamente sem te dar o menor aviso. E cada material também vai possuir a sua própria temperatura de transição dúctil-frágil, que marca essa mudança de comportamento. E os aços usados na fabricação dos Liberty Ships foram apenas testados em temperatura ambiente, então não se sabia exatamente como eles iriam se comportar em temperaturas mais baixas, de forma que muitas falhas ocorreram justamente quando os navios passaram por regiões mais frias, que deixaram o metal extremamente frágil. Legado. No fim, entre 1942 e 1945, um total de 2.751 navios Liberty foram construídos. 400 deles apresentaram falhas simples, 90 com falhas mais graves e algumas dúzias que partiram ao meio, um investimento na época de 50 milhões de dólares. Mas apesar dos diversos problemas, os Liberty Ships foram de grande importância para a guerra, e além disso foi um caso marcante para a ciência dos materiais, sendo um elemento chave para o desenvolvimento dos estudos sobre mecânica da fratura, a área focada em entender como os materiais se comportam quando há a presença de defeitos em sua estrutura. Sendo assim, os Liberty Ships foram de grande importância para o aumento da segurança e confiabilidade de diversos projetos de engenharia que vieram depois deles. E bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu o vídeo completo e quis conhecer mais dessa história. Peço novamente para que você se inscreva no canal para não perder mais vídeos sobre ciência, tecnologia e casos históricos de falhas catastróficas. Bem, eu vejo você na próxima. Até mais.